Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida. E nós estamos atendendo o e-mail da Patrícia. E a Patrícia diz que o marido, então, confessou para ela que a tinha traído. E que ele estava muito arrependido, pois nem ela nem o filho mereciam isso. Pediu que o perdoasse, que ele faria de tudo para fazê-la feliz. Ela o perdoou e ficaram bem por mais ou menos 2 semanas, quando ele começou a fazer tudo novamente. E ainda pior, quando ela o lembrava da promessa, ele dizia que o problema era dela. Então nós estávamos dizendo exatamente da situação do jogo do alcoólatra, ou senão do triângulo dramático que tem o perseguidor, a vítima e o salvador. E no jogo do alcoólatra, do drogadito, ele é muito sofisticado, porque a mulher, que uma hora é vítima, daí a pouco é perseguidora e daqui a pouco ela é salvadora. É exatamente o que a Patrícia fazia. O Centro Espírita já havia dito que ele só iria mudar quando ele pedisse, que não adianta nem mesmo o trabalho que é feito espiritualmente. E o que acontece é que até Jesus Cristo dizia, vai e não peques mais, quando ele fazia uma cura. Porque não adianta se a pessoa não muda internamente. A maior cura é a transformação interior, coisa que o marido da Patrícia estava se recusando a fazer. Mas vamos ver como é que a história continua. Ela diz assim, comecei a me cansar de seu comportamento egoísta. Quando ele estava mal, eu servia. E quando estava eufórico, saía por aí, sem se preocupar com nada. Nesse ínterim, engravidei da menina, quando entrei em profunda depressão, pois já pensava sinceramente em me separar. Então, Deus toma providência, né? Você começa a pensar em se separar, mas tem o karma de ficar ali perto daquela pessoa, e aí vem uma segunda gravidez, aí ela não consegue se separar. Porque se separa, vai ter que reencontrar mais adiante, não necessariamente como esposa, mas pode ser mãe e filho, irmã, ou se não, terapeuta e um cliente, mas de alguma forma nós não podemos jogar ninguém fora. Sempre volta, sempre voltamos. Então, já pensava sinceramente em me separar. Vivi uma época de grandes provas, pois passei a ser humilhada por ele, abandonada nas 38 semanas de gestação. Ele não passou um final de semana comigo. Ia para lá e para cá com amigos, mulheres, ainda mulheres, né? Na época comecei a me julgar incapaz de sair da situação. Ainda bem que você não se julga mais, né? Porque como diz o Paulo de Tarso, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, se você acha que você é a tal, acontecem circunstâncias como esta para provar a nossa impotência. E depois, Patrícia, na nossa impotência você começa a perceber. Podemos ficar potentes se nós soubermos de onde vem a nossa energia, de onde vem a nossa força. Então, o Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Ele vai mais longe e ele diz, quando eu sou forte, eu sou fraco. Por quê? Quando eu sou forte, eu penso que eu sou tal. Eu não preciso de Deus. Quando eu sou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque quando eu sou fraco, eu sei que eu preciso de Deus. Sozinho eu não dou conta. Então, a Patrícia começou a se julgar incapaz de sair da situação. Vamos ver como é que ela se sai, né? Achava-me dependente dele financeiramente, mesmo trabalhando. Mesmo trabalhando, ela se sentia dependente. Pois ganhava 5 vezes menos que ele, mas dividia as contas com ele meio a meio. Eu vivia sem nenhum centavo no bolso, e ele gastando horrores com drogas e coisas afins. Né? Veja a que ponto vai o egoísmo. No programa que nós fizemos há alguns dias, pela rádio, no Evangelho, Psicologia e Espiritualidade, analisamos exatamente essa questão do egoísmo e como isso nos impede de sermos caridosos, de fazermos a caridade. E a caridade é o que eu chamo de amor em ação. Veja, o marido da Patrícia era extremamente egoísta. Algumas pessoas já mandaram um e-mail para mim dizendo, principalmente mulheres, que me acham machista quando eu falo da questão da submissão e que eu acho que as mulheres devem ser escravas dos homens. De jeito nenhum.
Eu acho que tanto mulheres como homens precisam ser escravos da vontade de Deus. Nós não temos alternativa aqui no mundo a não sermos escravos. Jesus diz assim, não podeis servir a dois senhores, ou se serve a Deus ou ao mundo. O que é servir? É ser escravo de. O escravo é aquele que serve. Agora, você tem só duas opções, ou você serve ao Deus ou você serve ao mundo. Mas se você serve ao mundo, você acaba criando uma limitação de tal maneira que te força a voltar a servir a Deus. Então, só existe um caminho, é o da submissão. Submissão é você se atrelar integralmente à vontade de Deus. Perguntar sempre o que é que Deus quer que você faça. Isso tanto para o homem como para a mulher. Já falamos muitas vezes que quando está escrito, né, se nós lemos assim, mulher, sede submissa a vossos esposos como a igreja é submissa ao Cristo. Beleza? O que é a igreja e essa submissão ao Cristo? Senão não é igreja. Depois diz, maridos, amai as vossas esposas como o Cristo ama a sua igreja. Se o marido não faz isso, ele não merece que se submeta a ele. Então não é essa história de que eu sou machista. Pelo contrário, eu defendo as mulheres no sentido de que elas possam exigir dos seus maridos os compromissos espirituais inerentes à convivência e à vida de cada um. Muitas vezes ainda me obrigava a dividir suas dívidas com drogas e bebidas, pois usava o cartão e me obrigava a pagar. Sei que fui fraca, pois nunca tive forças para me impor. Entretanto, veja só, na fraqueza da Patrícia, ela escolhe, é uma sintonia. E nós somos capazes de escolher entre milhares. Ela escolhe um marido que traz exatamente este problema para ela. É para ela chegar à conclusão de que ela não é onipotente, de que ela precisa de ajuda. Sozinha ela não consegue. Ela já chegou aqui a essa conclusão, né? Usava o cartão, me obrigava a pagar. Sei que fui fraca, pois nunca tive forças para me impor. Não era um negócio de dialogar, é força para impor, quando na realidade é preciso que se aprenda a fazer perguntas ao outro. Aí ela continua e diz, quando a bebê nasceu, lembremos-nos de que ela disse da segunda gravidez. Quando a bebê nasceu, eu tinha um pouco de forças. Sei que inspirada pela espiritualidade maior. Sei que ainda estava fragilizada, pois ainda queria que ele estivesse ao meu lado. Ligava para ele nas madrugadas, pois estava sozinho com duas crianças. Ele desligava o telefone em minha cara e só aparecia 1 ou 2 dias depois. Provavelmente quando ele já não tinha mais onde dormir, não é? Foi quando comecei a ouvir a Boa Nova, essa grande amiga que me resgatou das profundezas da desilusão e comecei a melhorar e me sentir mais forte. Hoje não me abalo com o comportamento dele. Para mim é indiferente ele estar em casa ou não. Confesso que até dou graças a Deus quando ele não está em casa. Sei que aprendi a amá-lo de outra forma, como filho de Deus. Só que não sinto mais vontade de viver com ele, pois me sinto sufocada com ele e como se ele fosse um vampiro de minha alma. Minha querida Patrícia, há um dito no mundo dos vampiros que diz assim, nenhum vampiro entra na vida de alguém que não o queira. Todo vampirizado busca o vampiro. O vampiro só entra na casa de quem deixa a porta aberta. O que é deixar a porta aberta, a janela aberta? É convite ao vampiro. Então, na vida de cada um, se existe um vampiro na sua vida, você atraiu esse vampiro, né? E você ainda diz que se sente vampirizada. Confesso que até dou graças a Deus quando ele não está em casa. Sei que aprendi a amá-lo de outra forma como filho de Deus, só que não me sinto mais com vontade de viver com ele, pois me sinto sufocada com ele, é como se ele fosse um vampiro de minha alma. Não basta as energias físicas, ela sente que é como se estivesse sendo vampirizada animicamente. Pois ele acha que devo aceitar seu comportamento. Agora passou a me ameaçar com socos. Não me deixa fazer nada se estou ouvindo a rádio Boa Nova. Se estou fazendo isso, ele desliga a rádio ou fica contestando o conteúdo falado.
Se estou estudando, pois comecei a fazer faculdade à distância de pedagogia, se estou no quarto, ele quer assistir TV no quarto. E se estou na sala, ele quer assistir TV na sala. Tirando isso, o que mais me aflige é o comportamento agressivo que ele vem adquirindo, pois agora diz estar enrabixado com um amigo que agride a mulher. Como ele é muito imaturo, eu acredito, como ele é muito imaturo, ele está se achando o máximo. O comportamento dele, ele acha que é fantástico. Eu confesso que não quero criar meus filhos em um ambiente destes. Aí você se sente impotente, né? Como é que você vai tirar os filhos desse ambiente? Pois quando está atacado, fica implicando com o menino, sendo agressivo com ele e depois se arrepende. O menino é o primeiro, já está grandinho, né? Doutor Adão, confesso que me sinto revoltada quando o senhor diz que devemos aguentar o marido até o fim da vida. Outra, meu Deus do céu. Eu nunca disse que tem que aguentar nenhuma anta até o fim da vida. Pelo contrário, você está legitimado a se separar sim. Mas depois que você faz aquilo que te for, né, pedido, que você prometeu na espiritualidade. Então vamos ver o que será que a Filomena, né, a Patrícia teria prometido. Confesso que me sinto revoltada quando o senhor diz que devemos aguentar o marido até o fim. Pois se eu tenho que ser uma boa esposa, ele também deveria ser um bom marido. É verdade, minha querida. E o Evangelho diz exatamente isso. Ele deveria ser um bom marido. Relacionamento não é algo que você vive de um dia só. Beleza. Pois para viver com ele, tenho que ser uma pessoa assim, sem personalidade. Aceitar tudo o que ele fizer. E agora ele quer até trazer drogas para casa, para dentro de casa, coisa que eu sou totalmente contra. Temos 2 crianças dentro da casa. Eu tenho medo também de pegar alguma doença, pois ele não sei o que ele faz na rua. Sei que ele não é mau, mas sinto que, aceitando, não estou contribuindo para o crescimento dele. Pois ele não vê nenhum motivo para mudar. Saía por aí, chegava a hora que quisesse, e ele acha que o mundo tem que parar para satisfazer a vontade dele. E eu aqui aceitando tudo. Pois se tento me impor, ele vira um bicho e nunca chegamos a um acordo. Peço que me oriente, pois sei que devemos amar o nosso próprio, mas não devemos nos amar também? Pois a partir do momento em que me exponho em uma situação de risco, eu estou sendo caridosa comigo? Se eu me exponho numa situação de risco? Se ele quisesse sair disso, ficaria ao lado dele para o que desse e viesse. Mas ele não quer sair, ele acha que tudo está muito certo, que ele trabalha e tem o direito de se divertir. Mas eu também quero viver feliz, viver em paz, evoluir como espírito e como pessoa. Peço que o Senhor me oriente. Paz e luz em nossos corações. Patrícia. Bem, pelo menos eu consegui ler o e-mail da Patrícia, né? Vocês viram quanta coisa. Então, o que ela está querendo? Ela está querendo sair de uma situação que foi criada pela sintonia dela com este cidadão. Ela atraiu esse marido. Né? Nós já falamos sobre lei de atração muitas vezes. E sempre que uma pessoa tem uma tendência à codependência, ela atrai a outra pessoa que precisa dela e de quem ela precisa. Então, ela, para ter significação na vida, ela precisa de um camarada que é alcoólatra. Alcoólatra não, que é um drogadito, é um dependente químico e é um dependente de bares. Então, essa pessoa não a respeita. E essa pessoa faz o quê?
praticamente sempre, né, quando ele tem uma frustração qualquer, ele sai de casa e vai para o mundo das drogas. Porque no mundo das drogas ele encontra de uma maneira fraudulenta, nós podemos dizer mais do que virtual, a satisfação que ele busca. Trabalha e ganha bem, ganha mais do que ela. Aí todo mundo poderia dizer, mas que injustiça! Afinal de contas, ela com todo esse problema devia ganhar mais do que ele. Mas é isso que a sociedade faz. Muitas vezes, você vê nas revistas e jornais por aí, que só o fato de uma pessoa estar numa situação como o marido da Patrícia, já faz com que a mulher se sinta totalmente dependente e totalmente impotente. Mas nós vamos falar sobre isso depois do intervalo.